Eu sei que eu estou repetindo o assunto, e esse assunto é um assunto que não interessa a ninguém, porque parece absurdo, parece que é um delírio da minha parte. Mas eu tenho obrigação de voltar a esse assunto e voltar quantas vezes forem necessárias. O assunto é: Macron, presidente da França, é o criador da pandemia da Covid. Eu vou repetir: o Macron é o criador, foi aquele que concebeu, orquestrou e executou a pandemia. Essa pandemia não foi uma coisa que aconteceu por acaso, foi uma coisa que foi feita. Eu fui avisado disso no dia 13 de dezembro de 2019, já fiz vários vídeos tocando no assunto. O que me foi dito não detalhava, era que o Macron estava fazendo uma destruição horrível, ele ia fazer uma destruição horrível, que ia ser uma grande catástrofe, que ia morrer muita gente. Eu postei isso na época, foi em 13 de dezembro de 2019. E depois eu fui vendo pela imprensa tudo que saía. E foram acontecendo várias coisas, já tinham acontecido coisas estranhas com aquele Alexandre Benalla, pois é justamente esse Alexandre Benalla que foi o braço direito do Macron nessa história dessa pandemia. E eu preciso convencer as pessoas de levar esse assunto a sério, porque por causa dessa pandemia, parece que a pandemia acabou, mas não. Por quê? Porque esses vírus todos que o Macron espalhou, que o Benalla espalhou para o Macron no mundo inteiro, eles foram produzidos na Ucrânia, num laboratório clandestino da Ucrânia. E é preciso que seja levado em consideração que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sabe de tudo isso e tem, então, o Macron na mão dele. O Macron tem que fazer tudo o que ele mandar. Porque todo mundo diz, mas como que esse cara tem tanto poder? Ele tem poder porque ele sabe. E por que o Macron não cai? Porque o Macron está envolvido numa rede de corrupção com todos os presidentes e primeiros ministros da União Europeia. E com os corruptos da Inglaterra, dos Estados Unidos. Biden tinha o filho dele, Hunter Biden, fazendo trambique na Ucrânia. O Zelensky sabe de tudo. Então, o Biden estava na mão do Zelensky. O Trump, pior ainda, porque o Trump também está numa rede de corrupção com história de Epstein, de pedofilia, coisa que pode derrubá-lo. Ele dizia que ia resolver o assunto na Ucrânia. Trump está completamente gaga. Então ele vai para lá, vai para cá, ele está brincando de ser presidente. Mas não é só isso. Ele está preso também nessa rede de corrupção. Então ninguém denuncia ninguém, porque se um denunciar o outro, vai ser todo mundo denunciando todo, vão cair todos. E é por isso que eles não fazem nada. Esse Zelensky vai exigindo dinheiro, armas e tudo, e a guerra não tem como acabar. E todo mundo sabe que os motivos pelos quais a Rússia invadiu a Ucrânia foram absolutamente legítimos, porque os Estados Unidos e o Ocidente estão prometendo coisas desde que se desfez a União Soviética que não cumpriram. Então, no entanto, essa desmilitarização da Ucrânia, de se tornar um país neutro, não aliado à OTAN, isso aí é uma coisa normal. Todo país próximo de uma grande potência nuclear tem que aceitar isso. E é bom. A Suíça é um país neutro, por exemplo, vai reclamar de quê? Tá muito bom para ela, né? A Áustria também, são os dois melhores países do mundo, talvez, porque justamente são neutros, não tem que pensar em guerra. Então, nós temos hoje uma situação que não se resolve por causa da corrupção. Nenhum desses corruptos, nem Macron, nem aqueles outros todos que estão lá junto com ele, na mesma rede,
tem condição de fazer alguma coisa diferente do que o Zelensky quer. O Zelensky quer por quê? Quer o dinheiro. Ele quer o poder. Ele não quer... Ele está gostando da brincadeira. Ele está destruindo o país, mas ele está achando que ele vai ganhar. Ele não faz ideia de nada. Então é preciso que a Rússia e a China pesquisem pelos registros da imigração, que são aqueles guichês nos aeroportos e nos portos, que controla todo mundo que entra no país e sai. Tem que ser rastreados tudo, porque esse Alexandre Benalá, que se associou a várias máfias locais e conseguiu, e ensaiou a pandemia, porque ela não foi feita assim da noite para o dia, ela foi ensaiada. Foi ensaiada, por exemplo, em Barcelona, em Torino, em Milão. Foram encontrados os vírus SARS-CoV-2, não é? Nas águas de esgoto de março de 2019, quase um ano antes de começar a pandemia na Europa, e muito antes de começar na China. E em Milão e em Torino em dezembro de 2019, dias antes de começar na China. Aqui em Teresópolis eu tive Covid em novembro e dezembro de 2019. Eu tive, porque depois quando descreveram os sintomas eu vi que era. Então, todo esse ensaio foi feito com a ajuda da máfia de Barcelona e tinha um magnata russo ligado à máfia de Barcelona e fez um contrato, dizendo que era um contrato de segurança para a família dele viajar na Europa com o Benalá, 2.200.000 euros para o Benalá, um cara que ganhava 6.000 euros por mês como segurança do Macron. Então tudo isso é armado para ele poder viajar para todo lado. O Macron tinha 2 passaportes oficiais diplomáticos, 2 passaportes especiais de serviço e mais vários passaportes com nomes falsos, tudo dentro do armário. Esses armários desapareceram do apartamento do Benalá, foram retirados de lá por um amigo dele, policial, antes que a justiça mandasse a polícia fazer busca e apreensão. Então, nada disso foi encontrado, mas tudo isso foi relatado, foi contado. E tinha um outro chamado oligarca russo, que supostamente era ligado à máfia de Moscou e que ajudou a espalhar os vírus, então, na Rússia. Nos países que controlam mais a imigração, como Coreia do Norte e outros países asiáticos, Benalá não se atreveu a entrar, não entrou, e onde ele não entrou não houve Covid. Mas ele viajou com esses passaportes diplomáticos para todo lado, inclusive viajou à vontade por países da África, espalhou os vírus por lá, em Israel, ele viajou por todos esses lados. Isso está na mídia. Eu vou botar um vídeo com as fotos dos links de algumas matérias, mas vocês têm que pesquisar aí. Então, a Rússia e a China têm que controlar o Benalá, Alexandre Benalla. Ele entrava com nomes diferentes para parecer que eram várias pessoas. Ele devia fazer um disfarce, uma maquiagem, um óculos, uma coisa, afastando os olhos, assim, da ilusão na hora que tira a foto, mas tem como rastrear. Mesmo com nomes diferentes, com imagem diferente, com barba, sem barba, tem milhões de fotos do Benalá por aí, e hoje com a tecnologia é possível fazer muita coisa rapidamente. A Rússia e a China que estão fora disso, são as vítimas maiores disso aí, porque essa guerra na Rússia não pode acabar, justamente porque o cara que fez a Covid está ameaçado pelo presidente da Ucrânia, e tem que continuar dando armas, e o Trump tem que continuar dando armas, estão todos eles ligados numa trama de corrupção internacional. Então, chefes da União Europeia, Emmanuel Macron, e por trás de tudo o Império Anglo-Americano, que está sempre por trás de tudo. Não se pode geopoliticamente separar Estados Unidos de Inglaterra,
Commonwealth, Grã-Bretanha, ou ainda, enfim, todos os nomes que a Inglaterra vai dando para esse império, que é a mesma coisa, que funciona em conjunto, em bloco. Às vezes finge que há uma diferença entre os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são independentes, mas quem manda mesmo, o Estado profundo, é a mesma coisa, é a Inglaterra, é o rei. Então, esse Macron trabalha para o rei da Inglaterra. Todo mundo sabe que ele trabalha para os banqueiros, ele não trabalha para o povo francês, ele faz um desserviço, ele está destruindo a França e estamos em risco de uma guerra nuclear, porque se essa guerra não terminar, ela vai se nuclearizar mais cedo ou mais tarde, não tem outro caminho, porque a Rússia não vai deixar para lá. É uma questão existencial para ela. E a Inglaterra quer fragmentar a Rússia de qualquer jeito. Então, esses interesses estão conectados, todas essas dificuldades estão conectadas com os interesses do Império Anglo-Americano. E se for desmascarado, porque a Rússia e a China podem desmascarar o Macron com o Benalla e tudo isso. Inclusive agora, um dos magnatas lá que ele fez contrato de 2,2 milhões, porque ele fez com 2, e fez na China para poder estar presente e fazer, o próprio Macron foi à China em 2018 e em 2019 foi 2 vezes, como um maestro vai fazer no ensaio. Então, menos de um mês antes de começar a pandemia, o Macron estava na China e Benalla estava dando curso lá, dizendo que 7,2 milhões de euros para dar curso em Cantão, Guangzhou, que é a cidade portuária. Então, os vírus foram levados em, como chama? Submarino nuclear, porque aí ninguém pode controlar. E o Benalla, que ganhou 7 milhões e tal, supostamente dessa companhia de segurança, onde ele estava dando palestras, contratou iate, alugou iate para pegar em alto mar as amostras de vírus e poder fazer, e com esse salário e com os grandes salários que ele ganhou com esses corruptos russos, então ele conseguiu viajar pela Europa, ser ajudado pela máfia de Barcelona, por um deles, que inclusive agora o Benalla está sendo procurado de novo pela Interpol, eu não sei no que deu isso, mas porque ele teria feito esse magnata tinha um iate na Europa, para não perder esse iate, o Benalla fez uma intermediação e levou uma grana para salvar o iate dele, porque então as sanções europeias, elas são retiradas quando tem um interesse. Então, Benalla pode também, tem muito poder, porque ele sabe tudo, ele sabe de Macron, ele pode ir preso, mas ele bota Macron e todos os líderes europeus na cadeia. Então, eles têm realmente que ser presos, esses líderes. A Europa não pode mais ser governada por essa raça desgraçada que está lá agora. São todos eles corruptos, todos, não tem um que é exceção. Então, gente, eu não posso ficar calado mais, eu estou há 5 anos e meio calado com essa bosta.